A paz do Senhor, amados, queridos e queridas irmãs. Faz um bom tempo que eu não gravo um devocional, mas há alguns dias vem me chegado uma palavra ao coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de dar um tema a essa nossa conversa que na realidade se torna uma reflexão, mas não uma pregação, né? Então, por isso que eu prefiro denominar como uma conversa, pois o canal está aberto, tá? Para qualquer comentário aqui abaixo do vídeo. Se você olhar, é só você se cadastrar e você pode tanto curtir como você pode comentar, né? Mas eu gostaria de trazer um tema a esse diálogo de hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre a palavra. E o Senhor trouxe ao meu coração porque somos tão miseráveis ao ponto de acreditar apenas no que nos convém. Parece um tema grande, mas foi o que veio ao meu coração. E logo em seguida esse tema, na realidade me veio a passagem, mas antes de seguir o tema, surgiu o tema, me veio aquele versículo da palavra que diz, que Jesus fala aos seus discípulos, né? Ele fazendo milagres e prodígios, e ele diz que os discípulos poderão fazer muito mais, pois os sinais seguirão aos que creem. E esses sinais são curas, milagres, expelição de demônios, profecias, são todas essas coisas, vamos dizer, sobrenaturais que o Senhor deixou à nossa disposição para que venhamos ser enriquecidos e crescer também no reino do nosso Deus. E hoje nós não temos vivido muito esses sinais. Nós não temos dado credibilidade ao que a própria palavra, ao que o próprio Jesus falou para os seus discípulos. E, na realidade, esses milagres e prodígios e esses sinais não seguiriam apenas só os discípulos, mas a mim e a você. Então, a palavra ela é muito clara quando Jesus ele diz que será assim por todo o tempo, enquanto ele não voltar. Aquele que crê, aquele que buscar, aquele que crê, esses sinais, as maravilhas, os milagres e os prodígios, eles seguirão o seu ministério, o seu chamado. Então, eu queria trazer esse tema a vocês, porque somos tão miseráveis a ponto de acreditarmos apenas no que nos convém. Eu gostaria de ler aqui em Lucas, capítulo 9, do 1 ao 6, que diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciaram o evangelho e fizeram curas por toda parte. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né, de milagres e prodígios. Lógico que tem sido muito desgastoso, tem sido muito desgastado no meio evangélico, não sei se no meio cristão, mas no meio evangélico, alguns abusos, né, que algumas pessoas dizem ser abusos de algumas denominações, né, em referente a milagres, prodígios e até a questão de confessar a fé mesmo, né? A gente é inteligente o suficiente para saber que não existe fé igual. A minha fé não é igual à sua fé, não é igual à fé de ninguém. Cada um tem uma porção de fé, mais, menos. Por isso que às vezes existem esses conflitos entre nós de crer ou não crer. Mas o que me choca mais é porque não é apenas a questão do crer ou não crer, mas a partir do momento
que algumas pessoas, a sua fé não alcança determinadas milagres que o Senhor pode realizar através dos servos seus, a partir do momento que as suas fés não alcança uma profecia, né, não alcança ouvir uma mensagem de Deus, muitas vezes porque não é uma mensagem que lhe agrade ou que lhe convenha. Por isso que quando eu trouxe esse tema, foi mais baseado no que não nos convém, né? Nós, na realidade, nós temos a mania de cuspir fora tudo aquilo que não nos convém, mesmo sem a gente querer saber se vem de Deus ou não, né? Muitas vezes vindo de Deus, mas quando não nos convém, a gente cospe fora e diz que não é de Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração esse resumo, tá? Para estar conversando com vocês, para que, particularmente, eu possa dizer a cada um de vocês: vamos viver de fé em fé, que não venhamos a adquirir o espírito de julgamento, tá? Porque o que nós vemos hoje em dia é que, junto com um pouco de fé, quando nós vivenciamos situações de ouvir Deus falar que não nos convém, além de nós cuspirmos fora aquilo que Deus falou, nós temos a mania de julgar. Lógico, a palavra diz que nós devemos julgar as profecias conforme as Escrituras, mas a palavra também é muito clara de que o Senhor faria infinitamente mais do que tudo o que nós já vimos e ouvimos. O Senhor, ele é insondável. Ele, todos os dias, ele tem formas diferentes de se apresentar e trabalhar com os seus servos. Você ouvindo eu chegar a dizer isso, talvez se torne perigoso, porque aí você vai dizer: então tudo que eu ver que for usado o nome de Jesus, então eu vou crer. Bem, a palavra do Senhor diz que os discípulos viram um homem, né, expelir demônio, falar em curas, e usando o nome de Jesus. E quando os discípulos foram até Jesus, querendo que Jesus o repreendesse, simplesmente Jesus disse: aquele que não é contra nós é por nós. Então, se ele está fazendo o trabalho em nome do reino, em nome de Jesus, ele é por nós. Então, fica ao critério dos irmãos julgarem, né? Mas assim, eu tenho muito temor à palavra julgamento, porque a Bíblia é muito clara que no dia do julgamento, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, será o único que irá nos julgar. Nem o Pai irá nos julgar, mas é o Filho que irá nos julgar. Irá nos julgar com amor, com misericórdia. E hoje nós temos uma mania tão chula, tão baixa, de tão baixo nível, de tão baixo escalão, de estarmos julgando em qualquer situação, em qualquer momento, os nossos irmãos. E principalmente, muitas vezes, aqueles que trazem mensagens do Senhor, mas por não ser do meu interesse ou do seu interesse, por muitas vezes vir de encontro ao interesse pessoal meu ou seu, a gente faz questão de se juntar com a patota e dizer que não é de Deus. Então, eu deixo para vocês a palavra. Eu gosto muito de vivenciar os evangelhos, tá? Porque o exemplo de Jesus para mim é tudo. Gosto muito de Paulo, mas eu acho que Jesus para nós, ele é tudo. Então, que não desprezemos os evangelhos, que possamos basear as nossas vidas no que Jesus ensinou aos discípulos, que praticamente era nos ensinando através de sua palavra. Às vezes a gente se detém só a Paulo, mas eu acho que melhor do que com Paulo é aprender com Jesus nos evangelhos. Então, os evangelhos, ele traz muito essa clareza da fé e de que realmente a fé ela tem esse mistério, né, de que realmente ela é algo que não é igual para todos e que na realidade aqueles que creem vivenciarão muito mais milagres, prodígios, maravilhas e até a questão de profecias também. Então, o que eu gostaria de trazer para os irmãos era essa reflexão, né? Que não venhamos a cair no erro desse mundo de estarmos querendo julgar tanto, mas que possamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque justamente isso, muitas vezes é Deus em uma situação de cura, é Deus numa situação de libertar alguém, é Deus quando usa um servo dentro da igreja para repreender os seus. E por
não ser conveniência para a nossa vida, por muitas vezes vir revelar as nossas falhas, a gente se levanta dentro da igreja, se junta com a patotinha e diz que não é de Deus. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado e vamos seguir de fé em fé para vivenciarmos os milagres e os prodígios e as maravilhas que Deus tem para revelar aqueles que Ele quer, que a palavra é muito clara, que os mistérios dele não revelado, Ele revela aqueles que Ele quer. Então, não é obrigado Ele revelar a mim nem a você, mas se Ele quiser, Ele revela. Então, que a paz de Jesus esteja comigo, que esteja com você e que possamos viver de fé em fé, sem tanto julgamento, em nome de Jesus. A paz do Senhor.